Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vim comentar sobre as minhas leituras de março e abril, mas antes de começar eu já quero pedir para você se inscrever aqui no canal e também deixar o seu like no vídeo que vai me ajudar bastante, tá bom? Então bora lá! A minha primeira leitura de março foi Casa de Terra e Sangue, o primeiro volume dessa nova série da Sarah J. Maas, que é Cidade da Lua Crescente. O livro é bem grande, tem mais de 900 páginas, e eu gostei muito dele porque ele é diferente de tudo que a autora já escreveu até agora. Então aqui a gente tem uma fantasia urbana com diversos tipos de personagens. A gente tem humanos, féricos, que já era o clássico da Sarah, e também outras criaturas como sereias, vampiros, lobisomens, anjos. E eu gostei muito disso, da autora ter diversificado o universo, sabe? Então aqui a nossa protagonista chama Bryce. Ela é uma semi-feérica, porque o pai dela era um feérico, mas a mãe dela era uma humana. E a Bryce vai ter que trabalhar numa investigação, numa onda de assassinatos, junto com um anjo caído, que chama Hunt. E a princípio eles não se dão bem, né? Eles se odeiam ali, pá. Mas no decorrer do livro vai desenrolando uma amizade entre eles. E até um certo clima de romance, mas eu particularmente acho que, conhecendo a Sarah, assim, a escrita dela, as histórias dela, eu acho que eles não vão ficar juntos, que vai manter só a amizade mesmo, e que o que é da Bryce tá guardado, vai vir aí no futuro. Mas, como eu tava falando, eu gostei muito dessa história, porque ela é muito diferente. Além de ser fantasia, como eu disse, vai ter essa investigação, então tem um clima de suspense, de saber quem é que tá cometendo esses assassinatos, saber também o porquê que esses assassinatos estão rolando, porquê que essa criatura tá matando essas pessoas. E o livro eu sei que muita gente achou meio paradinho, mas eu gostei, eu achei que tem um clima muito bom. Em nenhum momento eu fiquei desinteressada na história, muito pelo contrário, eu sempre queria saber mais sobre a Bryce, sobre os amigos dela, sobre esse universo como um todo. E quando passa da metade, mais ou menos assim, quando faltam umas 300 páginas pra acabar, é tiro atrás de tiro. Sério, não tem como parar. A autora começa a lançar um monte de plot twist, você começa a ficar chocado. Eu teve uma hora que eu parei e eu fiquei, tipo, só pensando em tudo que tava rolando. Enfim, eu gostei muito, tô super ansiosa pela continuação, mas infelizmente ela só vai ser lançada no ano que vem. Depois dessa leitura incrível, eu peguei o terceiro livro da série Sociedade Secreta, que é Ritos da Primavera, e aqui a gente vai acompanhar a nossa protagonista se envolvendo em mais encrenca, como sempre. No começo da história, ela e a sociedade dela, que é a Rosa Túmulo, decidem roubar um objeto de uma sociedade rival, que é a Cabeça de Dragão. Esse roubo não dá muito certo, a Cabeça de Dragão descobre que a Amy estava envolvida e começa a armar um monte de pegadinha pra cima dela. E quando finalmente começa as férias, que ela pensa, nossa, vou me livrar deles por um tempo, ela e os coveiros vão para a ilha particular da sociedade, e lá nessa ilha ela também se envolve em mais encrenque, mais confusão. E eu não vou contar muito para não dar spoiler para vocês, mas eu acabei não gostando muito desse livro, porque a Amy começa a ficar com um carinha ali que a gente já conhece da história, que eu também não vou contar para não dar spoiler. E eu não gosto dele, não gosto de jeito nenhum. Eu acho ele assim insuportável, ele é ridículo. Nossa, dá até nojo falar dele, porque eu tenho muita raiva dele, de verdade. Desde o primeiro livro eu não gosto dele, e eu não gostei da autora ter feito eles ficarem juntos, porque pra mim não tem nada a ver, eles não combinam. A autora meio que tentou forçar um clima numa coisa que não tinha clima, assim. Não tinha química entre os dois, sabe? E depois eu peguei o último livro da série pra já acabar ela de vez, que é Escolhas de Formatura. E desse daqui eu gostei muito dos sentimentos que ele me trouxe, porque como o próprio nome diz, eles estão se formando, né, a Amy e os amigos dela, então eles têm a missão de recrutar novos membros para essa sociedade, e é muito difícil fazer essa escolha, porque você tem que escolher alguém que tem a ver com a sociedade, alguém que não vai sair contando por aí, enfim, tem vários critérios. E aqui no livro a gente vai acompanhando eles chamando essas pessoas e como é que é esse processo quando eles estão do outro lado. Porque no primeiro livro a gente acompanha a Amy quando ela é selecionada. E agora no último livro a gente acompanha ela selecionando a pessoa, sabe? Eu gostei muito disso. E também como ela tá se formando na faculdade, ela vai falar muito sobre essa questão, sabe? De encerrar ciclos, de você saber que você não vai mais estar ali convivendo com seus amigos diariamente, que a sua vida vai mudar muito. E esse sentimento é uma coisa que todo mundo passa na vida. E foi muito legal ver como ela passou por isso, porque eu entendi ela em muitos momentos, muitas inseguranças que ela tinha, são inseguranças que eu já tive, que eu tenho. E é isso, o final da série foi bom, como eu disse, eu continuo não gostando de um personagem, que eu já falei do terceiro livro que eu não gostei dele, eu continuo não gostando dele aqui. Ele e a Amy terminam juntos, então assim, odiei essa parte. Mas de maneira geral é um livro muito bom e eu recomendo muito essa série pra todo mundo. A leitura seguinte foi de um gênero que eu não tô acostumada a ler, que é
Romance de época com Cortesã por uma Noite. Eu nem tinha plano de comprar esse livro, só comprei porque ele entrou numa promoção da Amazon e ele vinha com um colar de brinde. Eu particularmente amo brinde, então comprei só por isso, não vou negar. Mas acabei me surpreendendo com a história e gostando dela. Então aqui a gente vai acompanhar um policial chamado Grant, que durante uma das noites de patrulha dele, ele é chamado na beira de um rio por um pescador que diz que encontrou uma mulher morta. Chegando lá, ele vê que ela tá bem ferida, mas que ela não tá morta, tá só desacordada. Então ele não conta isso pro pescador, porque ele pensa que é melhor todo mundo achar que ela de fato tá morta, e leva ela pra casa dele pra ser tratada por um médico e tudo mais. Aí você pensa, nossa, que fofo que ele foi, ele tá ajudando ela, né? Então, não muito fofo, porque ele na real já conhece ela de um tempo assim passado, de anos anteriores, e ele não gosta dela. Ela chama Vivian, é uma prostituta de alta sociedade, e durante uma das festas eles se conheceram e assim, não se bicaram desde o início, e ambos não suportam a companhia um do outro, então ele já pensa, quando ela acordar, vai ser um inferno na minha vida. Só que daí ele tem uma surpresa aqui, que quando ela acorda, ela perdeu totalmente a memória, então ela não lembra quem ela é, ela não lembra as coisas que ela já fez, ela não lembra de ser essa pessoa horrível. E isso é a parte inicial, o livro começa a se desenvolver a partir daí, porque o Grant quer descobrir quem tentou matar ela. Então tem ali uma investigação, e tem também um plot twist, que sério, eu não esperava por isso, juro. Quando eu li, eu não vou contar o que é pra não dar spoiler, né? Mas quando chegou na parte desse plot twist, eu fiquei chocada. Porque, como eu falei, eu não tenho costume de ler romance de época, então pode até ser que esses livros tenham isso normalmente. Mas eu achei que romance de época fosse só um livro de romance, eu não achei que tinha plot twist. E eu gostei muito. A única coisa que eu não gostei desse livro foi realmente da Vivian. Eu achei ela intragável, sério. Uma mulher totalmente insuportável, arrogante, chata, que não me desceu, mas de maneira geral a história é boa e vale a leitura só pelo plot twist. Depois eu li Convergente, o último volume da trilogia Divergente, e essa é uma trilogia que eu comecei amando muito, então o primeiro volume, que é Divergente, eu dei 5 estrelas, favoritei, achei muito bom. O segundo volume, que é Insurgente, eu já achei assim que caiu um pouco o nível da história, então eu achei que ela ficou um pouco mais maçante, um pouco mais enrolada. E esse terceiro volume, que é Convergente, eu achei que piorou tudo as coisas. Pra mim, a história funcionaria melhor se fosse uma duologia e não uma trilogia, porque a Verônica, que é a autora, né, ela tinha história suficiente para 2 livros, mas pra mim ela quis estender pra fazer uma trilogia e não deu certo, a história acabou ficando muito chata. Vários momentos eu lia e não via sentido para aquilo que eu tava lendo, sabe? Eu lia e pensava, nossa, mas o que isso tá me agregando? O que isso tá mudando na história? E com relação ao final, que eu sei que é um ponto que pega pra muitas pessoas não gostam desse livro justamente por conta do final. E eu não vou falar que é uma coisa que eu gostei, mas assim, eu nem gostei e nem desgostei, eu apenas aceitei. Eu acho que a autora foi bem corajosa de fazer esse final, que eu não vou contar o que é pra não dar spoiler, mas eu achei que ela teve muita coragem, é uma coisa que eu, pelo menos, nunca li nenhum livro em que isso acontecia. E, como eu falei, não é uma coisa que eu gostei, mas analisando a história da nossa personagem, que é a atriz, analisando as características dela, como é que ela foi no decorrer de toda a trilogia, eu acho que foi uma coisa que faz sentido, porque é da personalidade dela ser assim, sabe? Ela foi assim a história toda, então eu achei que é um final que faz sentido com quem a personagem é, mas nem por isso foi o final que eu gostei. E juntando isso com o fato do ritmo de leitura ter sido bem enrolado, eu acabei dando essa nota um pouco baixa para a trilogia. E não tenho planos de ler o livro 4, que é esse daqui que eu vou deixar aparecendo, porque ele é um livro extra e eu normalmente não gosto de livros extras, mas quem sabe no futuro eu dê uma chance pra ele. E a minha última leitura de março foi o livro Reiniciados, o primeiro de uma trilogia, e aqui nós temos um governo que pega adolescentes que eles consideram serem criminosos e retira completamente toda a memória deles, e depois desse processo entrega eles para uma nova família, novas pessoas que vão cuidar deles, na esperança de que assim esses adolescentes se tornem pessoas melhores e deixem essa vida criminosa. E a nossa protagonista, que é a Kyla, acabou de passar por esse processo. Então aqui no livro a gente vai acompanhar basicamente como é que tá sendo a nova vida dela, ela tentando se adaptar com essa nova família e ao mesmo tempo que ela tenta entender o que será que ela fez para ser reiniciada, uma vez que o governo não conta isso para as pessoas.
e também tenta entender o porquê que ela consegue ter memórias assim do passado dela, da vida dela antes de ser reiniciada, já que nenhum reiniciado nunca passou por isso, eles não deveriam lembrar de nada. Então ela tenta entender se alguma coisa deu errado na reiniciação dela e como é que ela faz para consertar isso, já que o governo fica sempre de olho nessas pessoas, então ela tem medo de que se eles descobrirem que alguma coisa deu errado no processo dela, eles acabem decidindo matar ela ou até mesmo reiniciar ela de novo. E a minha primeira leitura de abril foi Cidade dos Etéreos, segundo volume da série da Senhorita Peregrine. E aqui a gente vai acompanhar o Jacob junto com os outros peculiares indo para Londres em busca de uma nova Embryne que possa ajudar a Senhorita Peregrine. E durante essa busca eles acabam passando por diversas aventuras. Eu gostei muito desse livro, eu sei que o ritmo dele assim foi muito bom, foi bem frenético. Toda hora acontecia alguma coisa diferente que fez com que a leitura fluísse muito. E aqui, durante essa busca que eu falei, né, que eles vão ter por uma nova Embryne, eles acabam conhecendo outros peculiares. Inclusive, o autor conta pra gente que, além de humanos, animais também podem ser peculiares. Inclusive, aqui na contracapa, tem um cachorro que é um dos personagens do livro e ele é peculiar. E eu gostei muito disso, do autor ter expandido o universo, ter mostrado a riqueza de todo esse mundo que ele criou. Sem falar que durante a história, em uma das cenas, eles acabam passando pela Segunda Guerra Mundial. Então também eu gostei de como o autor abordou isso, como o autor intercalou a parte da guerra com a parte aqui da fantasia do livro. E esse livro aqui foi muito bom, o final foi surpreendente. E eu fiquei assim, louca pra pegar o próximo assim que eu terminei ele. Na sequência eu li Para Todos os Garotos que Já Amei. E aqui, pra quem não sabe, a nossa protagonista se chama Laura Jean. E ela escreve uma carta de amor pra cada cara que ela se apaixona. Só que não pra enviar pra eles, ela escreve meio que de uma forma de tirar esse sentimento de dentro dela, mas ela nunca envia. É uma coisa que ela guarda ali como uma memória mesmo desse sentimento que ela teve pela pessoa. Até que um dia essas cartas são enviadas, ela não sabe quem foi que enviou, ela só sabe que agora ela tá ferrada. Porque uma das pessoas que ela enviou essa carta é o namorado da irmã dela, e ela pensa que quando a irmã descobrir, quando ele descobrir, ambos vão ficar bravos com ela. E aí, na cabeça dela, a única forma dela se livrar disso é fingir que tá namorando com um outro cara que ela enviou a carta, que é o Peter. Então eles começam esse relacionamento por conveniência. Então ele no começo, eles não se gostam, eles falam que estão juntos ali, no caso do Peter, pra fazer ciúmes na ex-namorada dele, que é a Jen, e no caso da Laura Jean, pra fingir pro Josh, que é o namorado da irmã dela, que ela tá namorando com outra pessoa, então ela não tem nenhum sentimento por ele. Só que, como todo livro de romance, a história começa a se desenvolver e eles começam a sentir, a Laura Jean e o Peter começam a sentir ali uma coisa em relação um ao outro. E então a gente vai acompanhar esse relacionamento deles evoluindo. E também a gente vai acompanhar uma coisa que eu achei muito bacana, é a cultura da Laura Jean, porque ela é metade americana, na família do pai dela, e metade americana, que é a família da mãe dela. Então aqui a autora aborda no livro essa questão da cultura coreana, mostrando como é que são as roupas, como é que são a culinária de lá. E eu achei muito legal acompanhar isso. E também gostei muito de acompanhar a relação da Laura Jean com as irmãs dela, porque ela tem uma irmã mais nova, que é a Kitty, e uma mais velha, que é a Margot, e elas têm uma relação muito boa entre elas. E também a relação delas com o pai, já que ele criou elas sozinhos, que a mãe delas morreu quando elas ainda eram crianças. Então eu gostei muito do livro, ele tem uma vibe muito fofinha, assim, bem filme Sessão da Tarde, sabe? E com relação ao inglês, pra quem, né, quer tentar ler, é bem tranquilo. Eu diria que tá ali do básico, talvez pro intermediário, mas pra mim foi uma leitura super de boa e eu recomendo muito pra quem quer começar a ler um livro em inglês. Logo na sequência eu comecei Fragmentado, o segundo volume da série Reiniciados, porque eu queria terminar logo essa série, já que eu percebi que a autora escreve assim de uma maneira bem fluida, então seriam livros que eu leria rapidamente, e foi o que aconteceu. Aqui a gente vai acompanhar a nossa protagonista, que é a Kyla, em busca de uma pessoa que ela gosta muito e que acabou desaparecendo no final do primeiro livro. Eu não vou contar quem é essa pessoa para não dar nenhum tipo de spoiler para vocês, mas basicamente é isso. O livro todo é ela tentando achar pistas de para onde essa pessoa foi levada, o que aconteceu com ela, se ela ainda tá viva ou se não tá. E também a gente acaba descobrindo uma outra organização, a gente acaba descobrindo um pouco mais sobre o passado da Kyla. E de longe, esse daqui é o meu livro preferido da trilogia. E aí, pra fechar a trilogia, eu peguei Despedaçada, que é o terceiro e último volume. E foi o que eu menos gostei, porque aqui pra mim a autora acabou se perdendo. Então depois da busca no segundo livro, né, que eu falei pra vocês, aqui a Kyla acaba descobrindo mais sobre o passado dela mesma, enquanto ela buscava por essa outra pessoa. E tudo que a gente considerava assim como certo, porque no segundo livro a autora já contou pra gente um pouco mais sobre a história da Kyla, então a gente achou que já sabia das coisas. Daí chegou nesse livro, a autora foi lá e mudou tudo, começou a colocar outras coisas que a gente considerava certo. A autora foi lá e falou, não, isso daí não tá certo, agora o certo é isso daqui.
e eu achei que ela acabou se perdendo nessa questão de isso é certo, aí agora isso daqui é certo, aquilo lá, aquela pessoa era do bem, agora aquela pessoa é do mal. Então, pra mim, aqui virou uma lambança e tudo que a gente tinha como certo no primeiro livro, tudo que fazia a história ser interessante, nesse livro aqui, a autora, pra mim, pelo menos, ela conseguiu estragar um pouco da mágica desse universo. E a minha última leitura de abril foi PS Ainda Amo Você, o segundo volume da série da Lara Jean. E aqui ela e o Peter finalmente estão namorando, então a gente vai acompanhar no livro como é que é estar no relacionamento, porque pela primeira vez ela tá namorando, então ela não sabe o que esperar, nem como vai ser, ela não sabe como se comportar, então a gente vai acompanhar isso. Ao mesmo tempo que uma das pessoas que ela enviou a carta, ela não, no caso, né, uma pessoa ali misteriosa, enviou a carta no primeiro livro, aparece aqui nesse segundo livro, tipo, oi, então, recebi sua carta, e aí, vamos conversar? E aí acaba rolando ali meio que um triângulo amoroso entre ela e o Peter e essa outra pessoa. E eu confesso que eu torci muito pra ela ficar com essa outra pessoa, porque pra mim eles combinavam muito mais do que ela e o Peter. O Peter mudou muito do primeiro livro para esse segundo, e nesse segundo ele praticamente ignorava a Lara Jean. E ele ficava tipo, ai, você é maluca, até parece que eu tô dando em cima de fulana, que não sei o quê. Então eu não gostei das atitudes que ele teve com ela e torci mesmo pra ela ficar com outro cara, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!